Glória a Deus. Amém? Amém. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém. Se for para mim, tá bom, mas se for para Jesus que diz, não é esse povo de Deus. Glória a Deus. Amém. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, a convite da Tamires. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabíola, sou psicóloga há 10 anos aí nessa trajetória profissional e há alguns meses fui chamada pelo Senhor como missionária da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, e hoje saio por aí fazendo essas missões com um coração muito agradecido e feliz por poder estar levando o Evangelho para as pessoas, agregando também junto com o conhecimento da psicologia. E eu espero, com a confiança no Senhor, que hoje de alguma forma essa palavra possa tocar no coração de vocês. Amém? Amém. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32. Quem encontrar, diga amém. Amém. Todo mundo encontrou? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32. Amém? Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impedistes de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Amém? Podem se assentar. Quando eu recebi o convite da Tamires para poder estar aqui trazendo uma palavra, falando que se tratava de um chá de mulheres, e eu perguntei para ela, acredito que ela deve ter pensado até que eu estava já sendo cansativa, porque eu queria entender o que ela queria com essa mensagem. Eu falei assim, Tamires, qual que é a proposta? Qual que é o tema desse chá de mulheres? E aí ela falou para mim assim: as mulheres conforme o coração de Deus. Não foi? Eu pensei assim, que mensagem levar para a igreja, pensando em mulheres com o coração pelo menos um pouquinho parecido com o Senhor. E aí você foi ler a Bíblia de trás para frente, de Gênesis, Apocalipse, e aí eu me deparo com essa passagem aqui, onde eu peguei só um recortezinho desse texto e eu quero dar uma explanada para que vocês possam entender do que a gente está dizendo, porque nós estamos aqui falando de uma das mulheres mais sábias da Bíblia, que é quem? Abigail. Essa mulher é conhecida na Bíblia, prestem atenção, como uma mulher sábia e formosa. Repitam comigo, mulher sábia e de novo, mulher sábia e formosa. Mulher sábia e formosa. São duas grandes virtudes que as mulheres têm: sabedoria e a sua formosura. E aqui eu quero contextualizar para vocês um pouquinho dessa história. O que estava acontecendo e por que ela ficou conhecida como essa mulher sábia? Davi estava fugindo da perseguição de Saul com a sua tropa de 600 homens. Nessa fuga de Davi com essa tropa de 600 homens, eles foram se refugiar na cidade de Maom. E quem é que habitava naquela cidade de Maom? Nabal. Nabal, que era um fazendeiro rico, mas muito conhecido naquele
naquele lugar como um homem de coração duro. Um homem que ninguém conseguia tocar aquele coração pela sua rigidez. Ao contrário de sua esposa Abigail, que era conhecida na minha Bíblia, aqui se diz não de sabedoria, mas mulher de entendimento. É uma diferença de traduções. Mulher de entendimento e formosura. Em outras traduções estará escrito mulher sábia e bonita. Quando ele fala dessa sabedoria de Abigail, o que ele está dizendo? Davi, quando vem com a sua tropa de 600 homens se refugiar em Maom, na terra onde habitava Nabal, esse fazendeiro muito conhecido, no momento em que ele estava com a sua tropa, ele estava ali junto com os pastores de Nabal. E ele zelou por aquele povo, cuidando daqueles pastores e não permitindo que nenhum mal chegasse até aqueles homens de Nabal. Então Davi esperava um mínimo de reconhecimento de quem? De Nabal. Porque a sua tropa, porque Davi era conhecido como um homem de quê? De força. O homem onde ele chegava, ele mostrava que ele veio. Então, como ele estava ali protegendo aqueles homens de Nabal também, logo ele pensou, eu posso contar com Nabal quando eu precisar, concorda? Ele desce com essa tropa de 600 homens, só que o que começa a acontecer? Falta provisão para aqueles homens, falta comida. E ele descobre que Nabal está dando o quê? Um banquete, e ele fala, eu vou mandar um dos meus homens, ele manda os seus homens até onde Nabal está, ele descobre que ele está tosqueando as suas ovelhas, e ele fala assim, você vai chegar até Nabal e vai falar para ele que nós estivemos aqui cuidando desse povo dele, que o tempo que nós estivemos aqui nenhum mal aconteceu a esses homens, e vocês vão pedir para ele que dê provisão para a gente, comida para a nossa tropa. E assim, esses homens desceram e foram falar com ele. No momento em que esses homens foram falar com Nabal, o que ele fez? Ele fingiu que nem conhecia Davi. Quem é Davi? Ele fala dessa forma na palavra. Quem é Davi? Quem é esse tal filho de Jessé? No momento em que ele faz isso, ele levanta a fúria. A fúria de quem? De Davi. Porque ele fala assim, como é que é? Que injustiça desse homem. Eu que estive aqui durante esse tempo, cuidando, protegendo os homens dele, e agora que eu preciso de gratidão da parte dele, ele me vira as costas. Então o que Davi fala? Irei vingar-me, irei matar todos que ali estão, inclusive o próprio Nabal. Então o que ele faz? Pede que 400 homens da sua tropa desçam até a casa de Nabal para destruir tudo, e 200 homens fiquem para cuidar de todas as mercadorias e coisas que eles carregavam. No momento em que um dos servos da casa de Nabal fica sabendo dessa mensagem, eles chegam e vão procurar por quem? Por Nabal? Não. Vão procurar pela esposa dele, Abigail. Pense comigo, se quem era o dono das posses, propriedades, quem tinha autoridade era Nabal, por que é que esse homem específico foi conversar com Abigail? Porque ele já sabia que ela era mulher de quê? De entendimento. É a sua função, mulher, na casa. Você que acha que porque o seu marido leva sustento para casa, que o seu marido muitas vezes é quem mantém a casa, que o seu marido é quem muitas vezes é ali um pilar, mas você esquece que você é o pescoço. Você esquece que muitas vezes você é a coluna que edifica o seu lar. No momento em que aquele homem chega e fala com Abigail, olha só, vai acontecer um desastre. Davi veio aqui pedir socorro para Nabal e ele se negou. E agora ele está irado e ele está descendo com a tropa dele e ele vai matar todo mundo. Abigail, com sua sabedoria, o que ela fez? Ela preparou seus homens, mandou em jumento
irem à frente dela e disse: eu estarei por perto, montada no meu jumento. E começou a separar pão, vinho, água, colocou nos jumentinhos para que ela pudesse ir de encontro a Davi para tentar impedir o quê? Que o desastre acontecesse. Só que ela falou para Nabal o que ela estava fazendo? Não. Ela já conhecia a rigidez do coração daquele homem. Ela sabia que se falasse ele não iria ouvir nem ela mesma, então ela vai à frente. E no momento em que ela vai, quando ela chega, aí é o ápice, gente, presta atenção, é onde eu quero contextualizar para vocês o ápice dessa mensagem de hoje. Ela chega até lá, ela se prostra diante de Davi. E olha o tamanho da sabedoria de Abigail. Ela fala: Senhor, eu venho aqui me desculpar diante de você. O meu marido não sabe o que ele faz. Ele é louco. Pena que eu não estava por perto, eu não sabia do que estava acontecendo, porque se eu soubesse, eu jamais teria negado comida e provisão para os seus homens. Então eu estou aqui para me redimir do que foi feito, e neste momento eu trago comigo a provisão que vocês precisam, e eu venho te falar: não se vinga não. O que Deus tem para a sua vida é tão grande, a sua reputação ela é tão reconhecida, que o que Deus tem para fazer na sua vida é tão maior que você vai se dar o trabalho de se sujar por causa do meu marido. E aí vem aqui na mensagem que eu li para vocês. Olha o que Davi fala para ela no momento em que ela vai até ele. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito é tu, que hoje me impedistes de derramar sangue e vingar-me pela minha própria mão. Vocês têm noção do que é isso aqui? Uma mulher fazendo o que é o papel de um homem fazer: apaziguar. Todas nós temos essa capacidade conosco. Dentro do meu consultório eu recebo todos os dias, há 10 anos, casais que estão no ápice do conflito do relacionamento. Casais que estão com a relação fracassada. E muitas vezes, sabe qual que é o problema desses relacionamentos não solucionados? Porque não tem ninguém disposto a ceder. Não tem ninguém disposto a abrir mão, porque hoje nós estamos tomados por razão. Quem é que tem mais razão? É um tal de apontar o dedo para o outro. Ah, mas você não sabe o que ele fez comigo, Fabio. Você não sabe o que esse homem faz comigo. Você não sabe a raiva que eu passo dentro de casa. E aí você dá a palavra para o marido, o que ele fala? Essa mulher é uma louca, é uma chata, ela só reclama. Eu trabalho, eu levo sustento para casa, mas nada que eu faço está bom. E diante desse duelo entre as partes, a gente não acha o quê? Solução. A gente não acha o que fazer, porque ninguém está disposto a quê? Ceder. Uma coisa que nós fomos perdendo ao longo do tempo, que é uma capacidade que só compete ao ser humano, é a habilidade da comunicação. Hoje nós não sabemos mais conversar com as pessoas. A gente só quer mostrar o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa razão. E as mulheres estão se perdendo nesse caminho, porque a Abigail era conhecida aqui como uma mulher sábia e formosa. E o inimigo, ele que é astuto e muito esperto, ele tem nos ludibriado, porque ele tem nos feito entender e pensar que nós devemos valorizar mais o que? O entendimento ou a formosura? Mulherada hoje, entra no Instagram hoje. O que é super valorizado pelas mulheres hoje? É o entendimento ou a formosura? O que seria formosura para grande parte hoje? Mostrar o peito, a bunda, mostrar o corpo bonito, a roupa que vai para a festa, o cabelo que está com a progressiva, o botox que está em dia, o preenchimento que está fazendo. Eu estou enganada, gente? Não. A gente quer se comparar com as outras. Se eu não estiver num padrão
aceitável, não serve. Poucas pessoas estão preocupadas em mostrar a sua sabedoria. A nossa sabedoria, ela se dá na imagem que a gente passa. Que imagem que é essa que depois que a gente te olhar por 5 minutos, o que mais que você tem para oferecer depois disso? Por isso que muitas de vocês aqui estão com guarda-roupas cheios dentro de casa, com roupas que muitas vezes nem foram usadas. E aí às vezes chega o dia do culto e fala assim, não sei o que eu vou vestir hoje. Porque o que está faltando vestir não é roupa, está faltando vestir é do Espírito Santo. Está faltando vestir é da couraça da verdade, daquele que nos nutre e nos sustenta, porque são mulheres muito preenchidas de vaidade e com pouca presença da unção do Espírito Santo. Porque quando a gente está ungido, preenchido, sabe aquela pessoa que você cruza com ela na rua, ela está de sandália havaiana, aí você fala assim, o que essa pessoa tem? Ela tem um brilho diferente. Quem está com a presença do Espírito Santo tem um brilho diferente ou não tem? Você sente paz diante dessa pessoa. Quantos de vocês aqui entram em lojas, compram coisas, compram inúmeras coisas materiais, mas passa um tempo e você fala assim, eu não estou bem. Nada de bem. Você sai do salão, você não se sente bonita. Você sai do procedimento estético. Por que hoje o mercado tem investido tanto no público feminino? Porque são mulheres que estão tão doídas, tão adoecidas pela falta de alguma coisa, só que elas ainda não entenderam que a falta não é externa, a falta é de dentro. É a falta de intimidade com o quê? Com o Espírito Santo. São muitas pessoas buscando fora aquilo que somente o Senhor é capaz de dar. E aí chega no relacionamento, muitas vezes querem ser entendidas. Quantas de vocês aqui têm facilidade de expressar, de falar o que sente? No relacionamento, a maioria de vocês aqui, sem saber, estão agindo como crianças. A criança é aceitável ela agir da forma que age, por quê? Vamos levar agora para o lado da ciência. A criança não tem essa parte aqui do cérebro, córtex pré-frontal, ainda desenvolvido. Essa área do cérebro é responsável pela tomada de decisões, pelo enfrentamento e resolução de problemas. Então a criança ela age pelo impulso, ela age pela raiva. Se ela tiver aqui no meio de nós, se ela sentir uma raiva, ela grita ou não grita? Grita, chora, dá birra, esperneia. O adulto não, ele pode às vezes até estar com raiva, chateado, mas ele tenta se controlar. Só que normalmente a gente se controla no meio das pessoas, né? Chega dentro de 4 paredes, parece que vira um monte de criança mimada. Aí cruza os braços e fala assim, também nem para perceber que hoje não estou bem. Aí o cara chega em casa e fala para vocês assim, o que você tem hoje? Nada. Fala ou não fala isso, gente? Ele tem que adivinhar? Se eu não falo, como é que o outro vai adivinhar? Ninguém tem bola de cristal. Nós agimos como essa criança que o que? Não sabe verbalizar. A gente tem a capacidade de comunicação e nós estamos perdendo isso ao longo do tempo.
é a sociedade do engano. Pessoas que estão sendo levadas pelas emoções. Se a gente pensar aqui em Davi e Nabal, o que faltou para eles? Controle emocional. Davi foi frustrado. Não teve aquilo que ele esperava de Nabal. Aí ele, na frustração, ele vai agir no quê? Na raiva, no impulso, na ira. É você que muitas vezes está irada com seu marido e fala: hoje também não tem janta nessa casa. Hoje eu não cozinho, hoje eu não faço comida. Se quiser que se vira. E às vezes ele chega em casa e não sabe o porquê que você está roubando. Ele não entende. Você não falou. E aí ele chega no trabalho dele e vocês não conversaram sobre aquilo, fica aquele joguinho emocional, mas senão minha mulher em casa tem que largar tudo. Eu trabalho, eu dou o meu melhor. Não tem jeito não, nem comida ela não faz. Aí ele vai ter que botar com o colega dele e ainda vai incentivar ele a ir pro quê? Mau caminho. Lembra lá de Aminon? Quando como que é o nome, gente? Estava desejando Tamar. Fugiu o nome aqui agora. Eles estavam desejando a própria irmã e chega Aminon e vai dar aquele conselho para ele. Fica com ela, sua irmã. Só que depois que ele fica com ela, o que vem? A culpa daquilo que foi feito. E muitas vezes, na verdade aqui foi Aminon que desejou Tamar, né? Ele foi enganado por Jonadab. Muitos de vocês aqui estão entregando os relacionamentos de vocês para esses Jonadabs que estão cruzando no meio caminho dos maridos, dos relacionamentos de vocês. Por quê? Falta sabedoria e entendimento. Ah, Fábio, mas então quer dizer que você está colocando toda a responsabilidade do relacionamento nas mãos da mulher? Não estou fazendo isso. Só que nós temos que entender que em um relacionamento de casal, independente do que seja o problema, é 50% da responsabilidade para cada um. E eu consigo mudar o outro? Não. Eu consigo mudar aquilo que compete a mim. No momento que eu mudo a minha postura é capaz de mudar a postura de outras pessoas também. Aquilo que você faz é capaz de influenciar outras pessoas. Pare e pensa, quando você veio parar na igreja? Provavelmente pela influência de alguém te convidou, alguém te tocou, alguém que veio e de alguma forma contou o testemunho, enfim. É influência. O seu testemunho sempre vai ser aquilo que vai te aproximar da mudança de outras pessoas. Só que você age como uma criança que espera que o outro faça para que você venha a corresponder. Essa passagem de Abigail é uma das maiores representações da mulher de sabedoria. Porque ali ela pega a culpa para si de uma história que ela não tem responsabilidade nenhuma e fala para Davi: me perdoa. Porque eu não estava lá na hora em que você pediu. Porque se eu estivesse, teria sido tudo diferente. É você que na sua casa muitas vezes tem o poder de apaziguar a briga do seu filho com o seu marido, briga entre irmãos, briga da sogra, briga da cunhada, só que você muitas vezes, ao invés de fazer como Abigail, de se humilhar, porque a palavra não fala aqueles que se humilharem diante de mim serão exaltados, você fala assim: eu não entro nesse meio. E aí bate no peito para falar que é cristão. É fácil falar que é cristão naquele que só vem para o culto de fim de semana, né? Que estou fazendo a minha parte. Sentar nessa cadeira aí é muito fácil. Brincar de ser crente é muito fácil. Crente é aquele que crê em qualquer coisa. O papel de cristão é totalmente diferente. Porque o ser cristão, ele requer que a gente o quê? Coloque a mão na massa. E quem aqui está disposto a colocar a mão na massa? Quem aqui realmente está disposto a pagar o preço da mudança? Porque falar que batizou é uma coisa, converter é outra completamente diferente. Conversão diz de renúncia do seu ego, renúncia da sua vaidade, renúncia daquilo que te leva ao pecado. Aí no domingo está no
Batizar é muito simples. Batizar é muito fácil. Virou moda ser crente. Mas e o ser cristão? Qual tem sido o seu compromisso? Falar de sabedoria? Hoje, quem aqui pode bater no peito e falar assim: eu sou a mulher sábia que edifica o meu lar? Sabedoria é uma das maiores dificuldades do ser humano hoje em dia, porque a gente só quer o quê? Razão. Ter razão nas situações. Estamos num mundo também de comparação, a gente se compara o tempo todo. A gente olha na rede social e se depara com mulheres que estão comparando com alguém que tem aquilo que eu não tenho. Fulano está no lugar que eu gostaria de estar. Só que eu te pergunto também, pela lei da semeadura, é fácil olhar para o resultado de outras pessoas. Mas o que você tem feito para chegar lá? É fácil ver que outras pessoas estão conseguindo aquilo que eu sonho, que eu almejo. Mas o que você tem feito para chegar até lá? Mas Fabiola, eu tenho orado, eu tenho jejuado, tudo bem. Isso agrada ao Senhor, oração e jejum. Mas a própria palavra oração diz de quê? Ação. Oração sem ação não faz nada. Quais têm sido as suas ações diante da vida? Orar sem mudar o seu comportamento de nada adianta. Vocês se lembram de Ana, que vivia pedindo por um filho? Queria muito ter um filho. Andava com o semblante abatido, entristecido, e ela pedia por esse filho e alcançava. O que fez com que Ana realmente pudesse vir a ter um filho? No momento que ela mudou, começou a fazer oração inteligente, que ela falou o quê? Eu não estou mais querendo um filho, porque ela queria um filho até então só para quê? Para o ego dela. E a outra podia, ela não. Era o instinto de comparação. É você que muitas vezes quer tanto a bênção, mas aí o Senhor fala: para que você quer tanto isso aí que você está pedindo? Muitas de vocês aqui estão pedindo coisas de que vocês nem precisam. E é por isso que muitas vezes o Senhor não entrega, porque na hora que Ele vai te entregar, tem que ter um propósito para Ele te abençoar para isso. Quando o seu pedido, a sua oração estiver alinhado com aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que você pede estiver a serviço de servir outras pessoas, Ele fala: agora eu te abençoo. Ana, no momento que ela mudou a oração, parou de pedir um filho só para ela e falou assim: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu vou consagrá-lo a ti e ele vai te servir. Aí ele pensa assim: ué, ela quer um filho. Eu estou precisando de um profeta lá na terra. Alguém vai colocar a mão no arado. Tá aí, vou te atender. E atendeu ou não atendeu? É você que agora tem que mudar a sua oração. Está aí pedindo há anos a mesma causa e não está sendo atendido. Começa a pensar se o que você pede é algo que possa estar a serviço de outras pessoas. O Senhor, Ele nunca foca no individual, Ele sempre está focando no coletivo. Se aquilo que você pede para Deus estiver pensando apenas no seu benefício próprio, pode esquecer, vai demorar. Na fila da prioridade, Ele sempre vai olhar para aqueles aonde o pedido está alinhado com o coletivo. Aonde Ele vê que há possibilidade de prosperidade. Falo para vocês pela minha história. Quando eu fui para a igreja, depois de muito custo, aí toda vez que eu chegava na igreja, falava assim para mim: o Senhor usou de vários profetas para falar comigo. Deus te quer como uma pregadora do Evangelho. Eu falei: capaz? Nunca. Eu, psicóloga, pregando Evangelho? Conselho de psicologia, ele bate de frente exatamente com isso, gente. Psicólogos que não podem falar de Deus. Eu não vou falar. E fiquei nesse impasse. Mas pedindo sempre a minha vida profissional. E o Senhor sabe que a agenda tem teimosia, então vai ficar agindo teimosia. Até que um dia, eu, com 10 anos de formação, minha mãe passou por um problema. Eu sempre dou esse testemunho até diante da presença dela, porque é muito real. Minha mãe passou por um problema que, mesmo com todo o conhecimento que eu tinha da área, eu não pude ajudá-la. E aí eu fui negociar com Deus. Eu me lembro de Ana nessa hora, eu dei oração. Eu falei: Senhor, fazer o
vou pregar o seu evangelho. Só que eu vou pregar as escondidas. Foi assim que eu comecei, tá? Eu vou abrir meu Instagram e eu vou começar com pouquinha gente, para ninguém ver. Mas isso era eu com Deus, negociando, ninguém sabia. Eu vou fazer uma live pregando o evangelho. E o Senhor pensando assim, que bacana, ela vai pregar o evangelho em live, quase 7.000 pessoas assistindo ela. Aí eu anuncio no meu Instagram que eu vou fazer uma live de evangelização. Que hora, gente? 3 horas da manhã. O povo achando que eu estava anunciando 3 horas da manhã, que era horário forte de oração. Mentira, que eu queria que ninguém visse. Olha isso. Olha as barganhas com Deus. Só que Deus, ele é tão providencial. O que ele fez? 3 horas da manhã, tinha 3 pessoas online. Eu, minha mãe e mais 2. Eu estou glória, ninguém está vendo. E a live não vai estar salva, mas eu estou fazendo a minha parte. Essas 2 que estavam na live, gente, eu não sei o que aconteceu. Parece que elas pessoas que tinham que estar lá. A dor das 2 era tão grande que elas contavam para a cidade inteira da bênção que foi a live, e todo mundo no outro dia estava perguntando o que tinha acontecido. Faz de novo, Fábio. Eu falei, não é possível. E aí eu falei, vou fazer de novo, 3 horas da manhã. E nesse segundo dia já tinha 5, 7. Vamos repetindo. Até que a gente conseguiu fazer em menos de um mês uma live 3 horas da manhã com 52 pessoas. Glória. Eu falei, pá. Aí o Senhor falou comigo assim, tá vendo? Quando o seu propósito estiver alinhado com o meu, eu entro com a prosperidade e você também prospera. E aí ele falou assim, agora o desafio é maior. Eu te proponho abrir um canal no YouTube. Eu falei, o quê? Um canal de evangelização. Você vai evangelizar pessoas. Eu evangelizar pessoas no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube de psicologia há 3 anos. Não tem nem 75 pessoas inscritas no meu canal. Você imagina eu, psicólogo, falando de evangelho agora? O senhor está ficando doido. Ele falou assim, apenas comece que eu entro com isso. Ele já está pedindo demais. Já está pedindo demais. Mas aí eu falei assim, não vou desobedecer não para o negócio não ficar ruim. Abri um canal no YouTube. Não falei que eu era psicóloga. Coloquei lá, Diário de Fabíola. Não tem lá especificação que eu sou psicóloga. Falei assim, ó, vou fazer a minha parte para o senhor falar que eu não fiz. Não vou ficar também fazendo cena para esse canal, não. Quem tiver que entrar, entra. Falei, beleza, Fabíola. Fui lá no meu Instagram. Falei, gente, eu abri um canal no YouTube agora que eu vou falar só de espiritualidade. Quem se identificar com o tema, quiser assistir às lives, nós vamos fazer lives lá todos os dias, 6 horas da manhã. Sinta-se todo mundo convidado para entrar no canal. Ô, gente, com 24 horas tinha mais de 100 pessoas inscritas no canal. Eu falei assim, como é que pode isso, gente? Eu estava lá há 3 anos, ninguém escrevia no canal. Aí agora, para falar de Deus, em menos de 24 horas já tem esse tanto de gente. Aí comecei fazendo essas lives todos os dias, 6 horas da manhã, pregando o evangelho. Outro dia mais um, e sempre chegando pessoas. E hoje, esse canal tem 7 meses que ele funciona. E hoje, se eu pudesse falar para vocês, que se eu pudesse largar a psicologia só para falar do evangelho, eu não pensaria 2 vezes. Porque o prazer que eu sinto pregando esse evangelho, ele me preenche muito mais do que quando eu falo só de saúde emocional para as pessoas. Porque hoje eu entendi que o Senhor, Ele não me fez psicóloga por acaso. Ele permitiu que eu entendesse de emoções. Ele permitiu que eu entendesse de comportamento humano, para que hoje eu pudesse falar do Evangelho, para curar pessoas com feridas da alma, com feridas espirituais, e podendo ajudar em todas as áreas que essas pessoas estão adoecidas. Pessoas que precisam de mim em todos os lugares. E hoje, se vocês entrarem lá no canal, nós temos mais de 1.349 pessoas inscritas em
Pessoas que estão o quê? Sedentas da palavra do Senhor. E essa mensagem, por que eu estou dando esse testemunho para você aqui hoje? Para você que acha que o pouco que você sabe, o pouco que você tem, não é capaz de impactar a vida de pessoas. Que aquilo que o Senhor já te preparou até aqui, que você não tem capacidade suficiente para ajudar outras pessoas. A sabedoria, a mulher sábia dessa palavra aqui, não está nos livros que você lê, não está na faculdade que você faz, está na sua disposição de servir a Deus, levantando aqueles que estão caídos, na sua disposição de ajudar aquelas pessoas que precisam de você, na sua disposição de curar pessoas que estão precisando de quê? De libertação. Quantas de vocês aqui estão feridas? Olha para a sua irmã do lado. Olha nos olhos dela. E fala para ela: Deus te ama. Hoje, antes de chegar aqui, eu orava. Eu orava pedindo ao Senhor que me desse palavra para estar aqui. E Ele me mostrava uma pessoa que chorava muito. E Ele falava: você vai orar para ela. Eu vi uma moça de blusa cinza. Eu falei assim: Senhor, eu não sei quem é essa pessoa, mas o Senhor já sabe quem vai pisar dentro daquela igreja hoje. E às vezes pode ter 100 pessoas dentro daquela igreja e essa mensagem vai tocar uma. Mas Ele só mostrava uma pessoa que precisava de cura. E Ele mostrava essa pessoa de cabeça baixa, chorando. Filho, eu não sei o que você passa, mas o Senhor está contigo. Coloque sua mão no ombro dela. Nesse momento, sinta-se abraçada por Ele. Dói, né? Tem dia que a gente pensa em desanimar, mas você é coluna. O Senhor é contigo. O Senhor está nesse momento falando: eu sou contigo, não precisa desanimar. Igreja, estende a mão para ela. Mulheres sábias que levantam umas às outras. Glorifica o nome do Senhor agora, porque nós somos a força. A mulher representa o que? A igreja. E a força de uma é a força da outra. Essa dor que ela sente é a dor que está no seu coração, no seu, no meu. Porque tem dias em que a gente quer desanimar, tem dia que a angústia bate forte, tem dia que a tristeza chega no nosso coração, mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus que nos sustenta. Tem dia que parece que você fala: Senhor, eu não estou aguentando, e a hora que Ele fala: eu estou contigo, eu te levanto e te dou força todas as manhãs. Que esse desânimo, que essa tristeza, que essa angústia, ela não te faça esmorecer. Porque o inimigo, ele é sujo. O inimigo está tentando fazer você acreditar que você não consegue. Mas lembra que você não veio aqui hoje por acaso. Você já havia sido apresentada nas minhas orações. E hoje Ele me traz aqui para interceder pela sua vida. Coloque-se de pé agora. Fica de pé, continua marchando. Fica de pé, porque o Senhor está te honrando e você vai falar para Ele: Senhor, eu estou aqui para te honrar. Coloca-se de pé, renuncia isso. Fala: em nome de Jesus, eu repreendo isso que me assola. Em nome de Jesus, eu repreendo essa dor. Isso não veio para te matar, isso só veio para te fortalecer. Existem provas que são processos, gente. São processos que vão nos levar para outro nível de vida. A gente só vai chegar lá se a gente entender isso. Que as dores que a gente passa são o Senhor nos preparando para que a gente possa viver o extraordinário que vem dele. Ai, mas eu não estou aguentando. Se você quer viver algo grande, se o Senhor tem preparado algo extraordinário, você tem que entender que o preço que você vai pagar também é grande. Vamos lembrar dos holocaustos que eram feitos, dos sacrifícios que eram feitos.
Olha o tempo que aquelas pessoas gastavam para fazer esses sacrifícios. Aquelas pessoas que acordavam de madrugada e mata cordeiro e faz altar para o Senhor. Hoje, muito que nos é pedido é o que? Oração. E a gente tem preguiça de orar. Tem gente que chega na igreja já atrasada porque tem preguiça do início do culto até louvor. Acaba louvando para quem, gente? Para Deus. É o crente que não quer jejuar. Mas é porque eu sinto fome quando eu jejuo. Mas qual que é a função do jejum? É matar os prazeres da carne. Mas a gente não quer renunciar. É entender que nós estamos aqui para quê? Para evoluir espiritualmente. E essa evolução requer o que da gente? Renúncia. Renúncia de várias coisas. E que nós estejamos atentos para fazer única e exclusivamente a vontade do Senhor. Então, com essa mensagem de hoje, eu espero que vocês possam aprender com a história de Abigail a ser a mulher sábia, que edifica o seu lar, que edifica o seu trabalho, mas que edifica a sua vida também. Porque até para eu poder ajudar outra pessoa, eu tenho que estar bem. Eu tenho que ser reflexo. As pessoas, quando olharem para mim, precisam sentir a presença do Espírito Santo transbordando em mim, para que elas possam olhar e falar assim: eu quero isso aí que você está vivendo. Esse extraordinário que existe em você, eu quero para a minha vida. Eu não sei nem o que você fez, qual foi o processo que você passou, eu só quero viver. E aí você vai dando a mão para essa pessoa, você vai puxando essa pessoa, você vai trazendo, e quando você vê, ela está no caminho junto com você, porque você foi um instrumento na vida dela. Amém? Eu espero que o Espírito Santo continue falando no coração de vocês, convencendo, e eu agradeço a minha rica oportunidade